da Tupi. Oferecimento OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. 18h03. Nós todos aqui neste dia importante já estamos no seu rádio, já estamos no seu fone. Quinta. Jornal da Tupi. Destaques do dia. 20 de novembro, quinta-feira, Dia Nacional da Consciência Negra. Data importante, ela marca a morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, um dos heróis da população negra do nosso país, maior símbolo da resistência contra a escravidão. Mais que um feriado, hoje é dia de celebrar a luta pelo fim das desigualdades raciais no Brasil. Um incêndio de grandes proporções atingiu um pavilhão da COP30 em Belém do Pará. Você viu? Que loucura foi isso, hein? O fogo começou por volta das 2 da tarde na Blue Zone, como ele chama, Zona Azul, né? A área onde ficam os pavilhões e estandes dos países. Os bombeiros tiveram muito trabalho para apagar as chamas e liberar a área. Ninguém ficou ferido, mas houve correria, viu, gente? E algumas pessoas passaram mal por conta da fumaça. A causa do incêndio ainda está sob investigação. Por tudo isso, pela importância, pela repercussão internacional dessa tragédia, não era para acontecer, esse será o assunto especial de Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília. O presidente Lula indicou o advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal, na vaga aberta com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. Messias deve passar por uma sabatina no Senado e precisa de 41 votos dos parlamentares. A indicação de Messias busca fortalecer os laços com o segmento evangélico. A Justiça Federal negou o pedido de habeas corpus e manteve a prisão do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O Banco de Brasília, o BRB, é acusado de tentar comprar o Banco Master para ocultar crimes contra o sistema financeiro. Investigações apontam um esquema de falsificação de documentos e também repasses ilegais. Para vocês terem uma ideia da gravidade, os estados do Amazonas, Amapá e Rio de Janeiro investiram quase 2 bilhões de reais no Master. Com dinheiro expressivo como esse, as atenções ficam voltadas para esses estados, sem a segurança do Fundo Garantidor de Créditos. Esse é o problema. Não se sabe se os fundos de previdência vão conseguir reaver estes recursos aplicados. Agora, a participação dos nossos repórteres. Júlia Cabreiro. Idosa de 98 anos que vivia em asilo clandestino morre com sinais de maus tratos, segundo a polícia. Isso se repete, já é uma notícia que parece antiga, mas não é. Que coisa. Gustavo Santiago. Parapentista morre após colidir contra um prédio durante salto na Zona Sul. Enzo Anselmo. Sexta pós-feriado, saiba o que funciona ou não no Rio de Janeiro. João Pedro Barrocas, boa noite, qual é o seu destaque? Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Hoje o meu destaque é light, Sidney. O meu destaque vai para a campanha de doação de sangue da torcida do Fluminense, exatamente, que vai acontecer no Hemorrio de Duque de Caxias no próximo sábado. Os detalhes daqui a pouquinho. Qual é o seu destaque de ouvinte? Que história você tem para contar de alguém que acompanha aqui o Jornal da Tupi? Conta pra gente, Barrocas. Ah, sim, eu tava ontem... tive que pegar um Uber e aí o Ricardo estava sintonizado na Rádio Tupi assistindo o jogo do Flusão e aí eu tinha que dar o meu nome, né? Meu nome e meu número. E aí ele, João Pedro Barrocas, te conheço e tal, e aí pediu aquele abraço. Que legal. Um abraço pro Ricardão, então, né? Um abraço pro Ricardão, né? Que é nosso ouvinte. Ele tá todo dia ligadaço aí no nosso super jornal da Tupi. Bacana, reconheceu o Barrocas na hora, né? É ótimo. Chico Otávio, seu destaque, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, ouvintes. Sidney, o tempo que o carioca leva entre a sua casa e o trabalho ainda é um grande desafio para os gestores da cidade. Os moradores da região metropolitana, incluindo a capital, levam em média 1 hora para fazer esse deslocamento. Como desatar esse nó no trânsito do Rio, Sidney? É isso. E quem você convidou para nos ajudar a entender tudo isso? Para falar sobre o desafio do trânsito da cidade, convidamos o engenheiro Luiz Eduardo Oliveira e Silva. Ele é presidente da Sete Rio, a companhia de engenharia de tráfego da cidade. Chico Otávio, qual é o seu destaque de ouvinte? Quem é que nos ouve, que te aborda na rua ou já comentou com você? Nos dê aí alguma novidade, conte uma história.
Dona Graça Bezerra, uma mestra culinária e mãe de um grande amigo meu, Paulo, vascaíno Paulo. Graça Bezerra não perde um dos nossos programas. Valeu, Graça, muito obrigado por sua audiência. Hoje é dia 20 de novembro, como eu disse, comemorado o Dia da Consciência Negra, e a nossa pesquisa vai por aí. A data tem como objetivo trazer reflexões sobre a importância da cultura preta, né, negra, no desenvolvimento da identidade e cultura brasileira. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, ainda vivemos, na sua opinião, em uma sociedade que trata as pessoas por causa da cor da pele? Você acha que isso ainda é muito forte? Você tem algo para nos registrar, contar? Qual é a sua opinião? O WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980 18 8880. 980 18 8880. Agora, previsão do tempo. Boa noite, Renata Victor. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Hoje à noite o céu fica parcialmente nublado e sem chuva. Amanhã, sexta-feira, e também no sábado, o tempo vai continuar parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Alerta da Marinha do Brasil para ressaca, com ondas que podem chegar até 2,5 metros de altura. Os termômetros vão marcar temperaturas entre 14 e 32 graus na sexta-feira. Já no sábado, a temperatura esquenta mais um pouco e a máxima pode chegar aos 35 graus no município do Rio de Janeiro. Sidney. Com as reportagens especiais do João Pedro Barrocas, que já lhe deu boa noite agora há pouco, com a produção executiva da Renata Victor, que já nos adiantou a previsão do tempo, com os comentários do Chico Otávio, e hoje vai ser também o nosso entrevistador a partir das 19 horas, nessa especial dele, a sonoplastia do Wallace Martins. Bem-vindo, viu, Wallace? O João Tavares está de folga hoje. Bom descanso, Tavares. Eu soube já que ele está acompanhando aqui desde cedo, né? Tá de folga, mas tá desde meio-dia ligado aqui na nossa cobertura. É um profissional muito sério. E na central técnica, Diogo Brinquinho, um dos mais criativos sonoplastas brasileiros. Coordenação de jornalismo, Márcia Pinho. E logo depois do intervalo, Tiago Souza nos traz todas as novidades. Amém? Boa noite, ouvinte Tupi. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento: OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Rede Economia. Natal com caminhão de economia. E prêmios. Promoções de sexta a domingo. Arroz Palmares 14,95. Feijão Nutricaldo 3,39. Açúcar Caravelas 3,67. Hidrocreme Mococa 1,89. Leite Algodão Tirol 3,99. Coração da Alcatra na Brasa 44,98. Alcatra peça inteira quilo 36,98. Filé de frango Rivel 17,98. Linguiça churrasco Ceará ou Pedigão 15,98. Calabresa 17,98. Brama Latão Pequi com 12 49,8. A unidade sai 4,9. Surf 1,6 quilos 11,98. Lava roupas ODD 3 litros 17,90. Grátis amaciante de 500 ml. Papel Olé com 12 rolos 7,99 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Isabelle Benito. A Black Real está aí de 17 a 30 de novembro. Você assina Real Pax e ganha 2 presentes para usar por 1 ano. Ligue 0800 703 0236 e contrate agora. Serão 3 opções para você escolher 2. Quer mais? Planos a partir de R$1,50, sem taxa de adesão e sem limite de idade. Sorteio mensal de até R$30 mil em dinheiro. Clube de vantagens e telemedicina. Real Pax. Gente cuidando de gente. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil.
Praia ou serra? Nos hotéis Sesc RJ você vive momentos inesquecíveis nas suas férias. São opções de hospedagem em destinos incríveis. Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Cabo Frio, Gruçaí e até Copacabana, aqui no Rio. E o melhor, com tarifas especiais para os credenciados Sesc. Diárias a partir de R$ 167,00 e parcelamento em 10 vezes sem juros. Acesse sescrio.org.br e vem viver o Sesc. Sesc, a maior marca de bem-estar social do Rio de Janeiro. Paulinho Gogó na área, mandando papo reto. Você tem que conhecer o Mega Box. As melhores marcas e os menores preços. Contrafilé, peça quilo R$39,99. Alcatra como a minha, peça quilo R$34,90. Pão de alho Paneto tradicional, 400 gramas, R$10,99. Farofa Ioki, 200 gramas, R$4,77. Petra puro malte long neck, 330 ml, R$2,99. Beba com moderação. Mega Box, é muito por muito pouco. Fato Venério. A Rádio Tupi e a Câmara do Rio te convidam para o evento Povo Pergunta. Os vereadores vão estar lá de perto, ouvindo você e explicando tudo sobre as comissões e o trabalho que fazem pela nossa cidade. Anota aí, dia 24 de novembro, no Engenho de Dentro, em frente ao Guanabara. Dia 25 em Copacabana, no Metrô Cardeal Arco Verde. Dia 26 na Barra da Tijuca. Dia 27 no Calçadão de Bangu. E dia 28 teremos entrevistas ao vivo com Isabelle Benito, Clóvis Monteiro, Francisco Barbosa, Kelly Jorge e a Patrulha da Cidade. Das 10 da manhã às 2 da tarde. Não fique de fora. Quer saber mais? Corre lá no tupi.fm. O povo pergunta e a Câmara do Rio responde. É a Tupi junto com você. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h15. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Alamo. Com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4.939. E tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. A cidade deve estar bem mais calma, mas será? Paulo Lage, boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, e a todos aqui no Jornal da Tupi. Uma ótima quinta-feira de feriado para todo mundo. Eu sigo destacando a Barra da Tijuca, que o movimento na cidade está tranquilo. Apenas na Barra é que estou observando lentidão ali pela Avenida Ayrton Senna, muito por conta também da saída da praia. A lentidão acontece até o trecho da Gardênia Azul. Quem vai para Taquara, dou a dica, seguindo pela Salvador Allende, observa um excelente panorama. O mesmo está acontecendo mais à frente na chegada a Nelson Cardoso. Avenida das Américas com trânsito bem melhor por enquanto. Apenas uma lentidão nas proximidades do Bosque da Barra, melhorando mais à frente no acesso para Salvador Allende para quem vai no sentido Recreio. Reunir a família, ver a mesa cheia e ouvir histórias repetidas é viver o agora. Celebre com espumantes Aurora. Aprecie com moderação. Daqui a pouco eu tô de volta no Jornal da Tupi. Muito bem, e na sequência, obrigado Paulo Lage, temos informações para você que utiliza-se também ali de outras pistas, como por exemplo Grajaú, Jacarepaguá. Parece que a coisa lá tem uma complicaçãozinha. O que é, hein, Barrocas? Pois é, a queda de uma árvore ali na autoestrada Grajaú, Jacarepaguá, interdita o sentido Grajaú na altura do quilômetro 1. O trânsito está sendo feito em uma faixa reversível no sentido contrário, trânsito complicado ali na região. Isso, Paulo Lage, Barrocas reforçando isso. E com relação à Ponte de Niterói, o que temos, hein? Olha, vale o registro, hein? Porque nada como um feriado, 13 minutos é o tempo de travessia, ou seja, o tempo mínimo, né? Não tem trânsito nenhum, tranquilidade. Opa, que beleza. Agora, na sequência, informações do transporte público, 18h17. Opa, parece que tem mais movimento hoje também pelo hoje som. É bonde, tem bonde também. Vamos lá então, tudo bem, Thiago Souza? Boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Apesar de um dia tranquilo, Sidney, também tem complicações no metrô. Devido a um acesso indevido na via na estação de Irajá, houve corte de energia no sentido Botafogo. A linha 2 opera com intervalos irregulares. Agora, as linhas 1 e 4 estão funcionando normalmente, com intervalos de cerca de 8 minutos. Nas barcas, tudo funcionando dentro da normalidade, lembrando, Sidney, que as viagens estão sendo feitas de hora em hora, né, por conta do feriado. O VLT opera com intervalos regulares, assim também como os trens e os BRTs que circulam dentro da normalidade, Sidney. Ô, Thiago, o metrô chegou a informar em Irajá por quanto tempo que houve essa paralisação? Porque eu tenho a impressão que você está acostumado a pegar o metrô lá na estação de Irajá e não pode, porque não tem energia elétrica ou porque houve uma interrupção, a pessoa tem que tomar uma decisão, né? Vou, sei lá, pegar um ônibus, vou pegar uma moto, eu não sei.
pessoa vai a pé se for próximo, né? Quanto tempo ficou, você sabe dizer? Então, ainda não temos essa informação, mas as equipes já estão trabalhando para normalizar ali o sistema. Assim. Tomara que seja rápido. Obrigado, então, por suas informações. 18h18 agora. Jornal da Tupi. Informação. Júlia Cabreiro, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos os ouvintes ligados no Jornal da Tupi. As proprietárias de um asilo clandestino em Seropédica, na Baixada Fluminense, Sidney, foram presas pelo crime de abandono de incapaz qualificado por morte. Lohane Lima Barbosa e Manuela Cunha Durval, elas deram entrada no posto de saúde da região com uma idosa de 98 anos. De primeiro momento, elas disseram que eram apenas cuidadoras dessa idosa que estava passando mal. Só que os médicos, claro, começaram a realizar os exames e chamaram a polícia após identificar sinais de maus tratos em Maria de Oliveira de Jesus, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Sidney, a polícia, ela esteve também nesse asilo clandestino e constatou a presença de outros 9 idosos. O local foi interditado pela Prefeitura de Seropédica e os idosos foram transferidos em segurança para outras instituições. Sidney. Obrigado, Júlia. Chico Otávio, dada a repetição desse tipo de situação, né, onde a família nem sempre está presente, não acompanha, as pessoas idosas, por sua vez, nem forças mais têm também de impedir qualquer tipo de maus tratos e da impaciência, da incúria, da falta de respeito desses asilos, dessas empresas também que administram. O ideal seria a prefeitura e seus serviços de assistência acompanharem e fazerem visitas constantes, todas as prefeituras, né, para verificar se está tudo certinho, se está limpinho, se está asseado, no mínimo, né? Com certeza, eu acho que é uma questão de... é um papel fundamental da prefeitura fiscalizar o funcionamento dessas casas. O problema é que muitas delas são clandestinas, Sidney. Isso é verdade, esse é um problemaço. 18h20 agora. Eu tô no Rio, eu tô aqui, sou carioca, eu sou Tupi. Sidney Rezende. Sabe quem está dando aquele reforço na segurança da nossa cidade? A Câmara do Rio. É isso mesmo. Depois de muita conversa, debate, audiência pública e reunião com a Prefeitura, a Câmara aprovou as novas regras que ampliam as funções da Guarda Municipal. E assim foi criada a Divisão de Elite da Guarda Municipal, a GM Armada, para fortalecer a segurança do carioca. Agora, os agentes vão passar por um treinamento específico, ter prioridade na seleção e vão atuar armados com câmeras corporais para garantir mais transparência e segurança para todos. Uma medida que valoriza quem está na linha de frente e dá mais estrutura para a Guarda Municipal atuar de forma preventiva e comunitária por toda parte. É a Câmara do Rio fortalecendo a segurança e valorizando quem protege a gente. Se faz bem para o Rio, a Câmara aprova. Acesse câmara.rio e saiba mais. O Glicoleve Clube chegou para ajudar você que convive com diabetes sem atrapalhar a sua rotina. Plano sob medida para suas necessidades, com entregas a cada 2 meses, frete grátis e um mix de benefícios e vantagens exclusivas. Sabe o que é melhor? Tudo pelo menor preço do mercado e sem ocupar o limite do seu cartão. Gostou? Então vem pro Glicoleve Clube. Acesse supersaudávelshop.com.br e garanta o seu bem-estar. Glicoleve Clube, mais que um clube, um estilo de vida. Segurança é prioridade. Por isso, a Alerj economizou e repassou 282 milhões de reais ao governo do estado. E também garantiu que 50 milhões fossem para reforçar o programa Segurança Presente. São mais policiais nas ruas e mais proteção para quem vive e trabalha no estado. Esse é o compromisso da Alerj. Transformar recursos em melhorias reais para a população. Alerj, transforma sua vida. Saiba mais em alerj.rj.gov.br. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Há vagas exclusivas para pessoas com deficiência sem exigência de experiência em rede de farmácia. É preciso ter mais de 18 anos e ensino médio completo. O processo seletivo é acessível e inclui benefícios como assistência médica, odontológica, vale transporte e auxílio refeição. Rede Economia. Natal com caminhão de economia.
prêmios. Promoções de sexta a domingo. Arroz Palmares 14,95. Feijão Nutricaldo 3,39. Açúcar Caravelas 3,67. Hidrocreme Mococa 1,89. Leite Algodão Tirol 3,99. Coração da Alcatra na Brasa 44,98. Alcatra peça inteira quilo 36,98. Filé de frango Rivel 17,98. Linguiça churrasco Seara ou Pedigão 15,98. Calabresa 17,98. Brama Latão Pequi com 12 49,8. A unidade sai 4,9. Surf 1,6 quilos 11,98. Lava roupas OD de 3 litros 17,90. Grátis amaciante de 500 ml. Papel Olé com 12 rolos 7,99 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Antes, o Rio não tinha merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege da violência. O Centro de Atendimento à Mulher, com mais de 31 mil atendimentos de apoio psicossocial e jurídico. E o aplicativo Rede Mulher, que põe a segurança na nossa mão. Tem ainda o Empreenda Mais Mulher e os absorventes grátis na rede pública de ensino. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Super Rádio Tupi, Rio 24 horas. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. 18 horas e 24 minutos. Você está ouvindo o Jornal da Tupi. Logo na abertura, nós lembrávamos hoje o Dia da Consciência Negra. A Maria Vitória Lima conversou com uma historiadora para explicar a origem, a importância dessa data. É uma entrevista bem didática. Maria Vitória, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite aos ouvintes do Jornal da Tupi. Hoje, 20 de novembro, é celebrado o Dia da Consciência Negra, que completa o seu 2º ano como feriado nacional. A data marca a morte de Zumbi dos Palmares e reforça a reflexão sobre a resistência negra no Brasil. Além das celebrações e atos culturais em várias cidades do país, o dia chama atenção para as desigualdades que ainda atingem a população negra. Mesmo após a abolição, não houve garantia de acesso pleno à cidadania, o que deixou marcas que permanecem até hoje. A historiadora Marieta Carvalho explica como essas desigualdades seguem presentes. Como exemplo dessas desigualdades, podemos citar a segregação urbana, dentro da qual os negros moram em sua predominância em áreas periféricas e em bairros com menos infraestrutura. A desigualdade educacional, dentro da qual a maior evasão escolar ocorre entre jovens negros. As escolas da periferia possuem também menos recursos. Na universidade, nós temos ainda uma presença pequena de jovens negros. Professores concursados negros ainda são a minoria. Hoje, 55% da população brasileira, mais de 112 milhões de pessoas, se declara preta ou parda. Ainda assim, uma pesquisa apoiada pelo Ministério da Igualdade Racial mostra que 84% afirmam ter sofrido discriminação racial. A historiadora destacou quais políticas públicas são necessárias para enfrentar essas desigualdades. Como exemplo de políticas públicas necessárias, podemos chamar a atenção para a necessidade de maior representatividade política, para o reconhecimento de terras quilombolas e para um maior desenvolvimento de ações afirmativas e de políticas públicas específicas. É preciso destacar também o papel fundamental das cotas raciais. São o único exemplo de política pública um pouco mais desenvolvida para a população negra. Antes do feriado nacional, apenas 6 estados reconheciam a data, entre eles o Rio de Janeiro, onde o dia 20 de novembro é feriado desde 2011. O Dia da Consciência Negra segue como um momento de memória, reconhecimento e luta por igualdade no país. Volto com você, Sidney. Obrigado, Maria Vitória. Deixa eu aproveitar, Vitória, que você tocou nesse assunto. Muita gente pergunta, olha, o feriado é hoje, mas é amanhã, sexta-feira. O que vai funcionar? Não vai? Como é que é? Feriado também? Não é? O Enzo Anselmo fez um levantamento pra gente. Tudo bem, Enzo? Boa noite. Boa noite, Sidney e ouvintes da Rádio Tupi. Após o feriado da Consciência Negra nesta quinta, a sexta-feira será ponto facultativo para servidores públicos, exceto serviços essenciais.
Por isso, vários serviços terão alteração em seu funcionamento. Segundo a Febraban, os bancos abrirão normalmente. Já os Correios, o Supercentro Carioca de Vacinação em Botafogo e suas 2 unidades do Rio Imagem no centro e na Baixada funcionarão em horário normal. Hospitais estaduais, UPAs e o serviço 192 do SAMU funcionarão 24 horas normalmente. Clínicas da família, centros municipais de saúde, CAPs, policlínicas e o ambulatório médico Suzana Naspolini em Ipanema não abrirão. Já o Hemorrio de Duque de Caxias vai funcionar das 7 da manhã às 2 da tarde, enquanto a unidade Teresópolis só retoma o funcionamento na segunda-feira. O Metrô Rio vai operar segundo a grade horária de dias úteis, das 5 da manhã à meia-noite. A linha 2 vai operar entre as estações Pavuna e Botafogo. O VLT vai funcionar com intervalos que variam de 12 a 60 minutos. Já os trens da Supervia seguirão a grade de um dia útil sem viagens expressas e com ajustes. A estação Praça da Bandeira ficará fechada durante todo o feriadão. Volto com você, Sidney. Obrigado, Enzo. O Wallace Martins, nosso sonoplasta, dizendo, olha, tem um esporte aí, tem informações importantes, ele tem toda a razão. Vamos fazer o seguinte, Wallace, depois do intervalo, pode ser? 18h28. Jornal da Tupi, no comando, Sidney Rezende. Dia 22, o Disney Plus é 100% da massa. E o Galo joga a final da Sul-Americana. Contra tudo e contra todos, chegou aqui na raça. Ano passado foi da Argentina, mas dessa vez o Galo Forte vem pra vingar. Explode a massa! Lanús e Atlético Mineiro, final da Sul-Americana. Se não for sofrido, não é Galo. Sábado, às 5 da tarde, ao vivo, no Disney Plus. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. A data tem como objetivo trazer reflexões sobre a importância da cultura negra no desenvolvimento da identidade e cultura brasileira. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, ainda vivemos, na sua opinião, em uma sociedade que trata as pessoas diferentes por causa da cor da pele? O que você pensa sobre isso? WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980 18 8880 ou 980 18 8880. Os dois números são os mesmos. Participe! Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Paulinho Gogó na área, mandando papo reto. Você tem que conhecer o Mega Box. As melhores marcas e os menores preços. Contrafilé, peça quilo R$39,99. Alcatra com maminha, peça quilo R$34,90. Pão de alho paneto tradicional, 400 gramas, R$10,99. Farofa nhoque, 200 gramas, R$4,77. Petra puro malte long neck, 330 ml, R$2,99. Beba com moderação. Mega Box, é muito por muito pouco. Fato venéreo. No ar, Minuto Economia. Um minuto que rende. Oferecimento, Fundação Getúlio Vargas. Mesmo com o tarifaço dos Estados Unidos, que afetou diretamente o agronegócio, principalmente produtores de carne, café e frutas, a expectativa do setor é de superar as exportações de 2024. No ano passado, o agronegócio exportou o equivalente a 164 bilhões e meio de dólares. Para este ano, a projeção, mesmo com as tarifas dos Estados Unidos, é de vender para o exterior
170 bilhões de dólares, 6 bilhões a mais que em 2024. No caso do café, a disparada do preço internacional está fazendo com que as exportações tenham redução de 19%, mas o faturamento cresceu 32%. Já com relação à carne, as exportações cresceram 20%, porque outros países, como China, Itália e México, passaram a comprar mais do Brasil. Minuto Economia, volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento. Fundação Getúlio Vargas. 18h33. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Alamo. Com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4.939. Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. E, na hora da troca de óleo, conte com os lubrificantes Móbil. A melhor tecnologia e performance para o seu motor. Se tem movimento, tem Móbil. O trânsito está mais tranquilo na Ponte Rio-Niterói? Sim. O trânsito está mais tranquilo, a cidade mais vazia no centro também, da mesma forma. Mas e na Zona Sul? Porque muita gente veio de fora para curtir o Rio de Janeiro e inicialmente o turista prefere a orla. Depois ele vai conhecer outras coisas também da cidade. E o Paulo Lage está no seu helicóptero sobrevoando a Zona Sul do Rio. Exatamente em que parte, Paulo Lage? Na Lagoa, Sidney Rezende, porque essa parte da cidade não está tão tranquila assim. Até porque já observo lentidão aqui pela Borges de Medeiros, a partir do trecho da Hípica, seguindo em direção ao túnel Rebouças. Aliás, pela que as pessoas está um pouco pior nesse momento, começa a lentidão a partir do trecho do Parque da Catacumba. Pela orla é uma melhor alternativa. Lembrando também a família Tupi que foi liberada as áreas de lazer ali da região, a pista junto à orla da Delfim Moreira, Viraçuta, Avenida Atlântica e até mesmo o aterro do Flamengo agora para a circulação de veículos. O aterro, inclusive, segue sendo a alternativa comparada com a Pinheiro Machado. Por lá estou observando lentidão ainda a partir do trecho de acesso pelo viaduto Santiago Dantas até a chegada ao Palácio Guanabara, no sentido túnel Santa Bárbara. Na hora da troca de óleo, conte com os lubrificantes Móbil, a melhor tecnologia e performance para o seu motor. Se tem movimento, tem Móbil. Daqui a pouco tem mais, do Jornal da Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? Segue a líder. Jornal da Tupi. Esporte. Se você quer uma cobertura criativa, diferente, que te surpreenda, é o Jornal da Tupi. Faça como milhares de ouvintes que nos colocam aqui na liderança. Normalmente, quem fala do Fluminense, e ele sabe muito do Fluminense, é o Sérgio Guimarães. Vou pregar uma peça aqui no Sérgio Guimarães. Vou pedir para ele falar do Flamengo daqui a pouquinho, que não é um clube que ele cobre regularmente, né? O Marcos Coelho é que faz essa cobertura, embora ele domine todos os clubes. E vou começar o Fluminense com a Daniela Esperon. Tudo bem, Daniela? Boa noite. Boa noite, Sidney. Um abraço para você e para os amigos ligadinhos aqui no Jornal da Tupi. Olha, o Fluminense atingiu um feito ontem no Maracanã que não acontecia, Sidney, há 50 anos. Embalou 7 vitórias seguidas como mandante no Campeonato Brasileiro. Essa marca, só para você ter ideia, não acontecia desde a máquina tricolor lá na década de 70, aquele timaço do Fluminense. Então, é um momento importante do campeonato, onde faltam 4 rodadas, tem 2 jogos em casa, 2 fora. Lembrando que o Fluminense tem aquela vaga direta para Libertadores, que é o principal objetivo do tricolor. Tá ali na cola do Botafogo, que fecha o G5 por enquanto. Tem 1 ponto, né, que separa as equipes, mas é bom a gente lembrar que o Bahia enfrenta o Fortaleza logo mais, é um confronto que pode mexer ali na tabela de classificação e o Fluminense acabar ficando um pouquinho mais para baixo. Mas a verdade é que o tricolor segue ali na disputa, tem um confronto direto na 38ª rodada, que é contra o Bahia. Tem que fazer o dever de casa. E o dever de casa no sábado
é vencer nada mais, nada menos do que o Palmeiras. Mas o Fluminense tá com moral, né, Sidney? Tá com moral. Olha, Daniela, esperou nota 10, hein? Mudamos aqui em cima da hora pra você falar do Fluminense. Você saiu muito bem, meus parabéns. E agora, para falar do Flamengo, alô, Sérgio Guimarães, boa noite. Alô, Sidney, uma vez Flamengo. Briguei uma peça em você, hein? Não vai falar do Fluminense Flamengo, hoje não, vai falar do... Agora quero ver se você é bom mesmo. Notícia de agora. Opa, diga. Bruno Henrique, que preocupava a nação rubro-negra, o jogador saiu ontem com uma lesão na coxa esquerda. Há pouco recebemos a informação, não foi detectada nenhuma lesão, ele fez exames que não detectaram nenhuma gravidade, ou seja, então o Bruno Henrique joga contra o Bragantino no sábado e não preocupa tanto a nação rubro-negra. Para os próximos compromissos restam 4 para o Flamengo continuar com o sonho de título brasileiro e também, quem sabe, no dia 29, disputando a Libertadores com o Palmeiras, repetir o feito do ano passado pelo Botafogo, que não é inédito para o Flamengo, ou seja, num ano só conquistar 2 títulos. E o Pedro, como é que tá o estado de saúde Pedro, dele? Notícia de agora, a informação é que ele viaja com a delegação então, do com chance de Flamengo jogar para Lima. Saiu uma nota oficial informando que ele não jogaria mais na temporada, mas foi permitido que ele viaje com a delegação. Será que ele vai para Lima apenas para torcer? É isso que eu te pergunto. Quer dizer, ninguém vai gastar também, né, uma passagem tá caríssima hoje em dia, apesar deslocamento, a não ser que tem... ele vá para poder estimular assim os seus colegas, para passar. O que tá vendo? É um mosquito? Um pernilongo, cara. Que loucura. Calma, quase pernilongo aqui no estúdio da Tupi não existe. Que você loucura, tá enganado. Cara. Não, então eu vou tirar o óculos. Acho que eu tava vendo alguma coisa que voava aqui, pelo amor de Deus. É um pombo. Tá pequenininho, Lúcia Costa. Não sei, você que tá falando. Não, é um mosquitinho meu, eu tô ouvindo agora. Me diga então. Então Pedro viaja, vai viajar. Acha você que ele joga? Não posso afirmar, porque uma nota oficial do clube informava que o jogador estava com um problema muscular e que este problema tiraria o jogador de toda a temporada. Eu não posso desconfiar do clube que divulgou uma nota dessa e do seu departamento médico. Vou agora te dar uma moral para falar. Estou no futebol há muito tempo, como Chico Otávio, e nada me surpreende. Como Chico Otávio? O Chico Otávio não é repórter? Mas comecei cobrindo futebol. Você que não sabe do currículo. Bacana. E com relação ao Fluminense, botou água no chope do Flamengo, né? Você chegou a tomar algum chope? Não. Para saber se a água realmente atrapalhou mas você o conteúdo mas da a cevada? derrota, mas foi a vantagem que o Flamengo teve com a derrota do Palmeiras para o Santos e agora dar uma tropeçada. Se tivesse vencido o Fluminense era melhor. Tem um minutinho à parte? Por favor. Levantamento feito pelo aniversariante do dia, o nosso Thiago Vera. Parabéns, Thiago. Lá no departamento de esporte fizemos o seguinte levantamento: o Flamengo tem 21 vezes na liderança, o Palmeiras 8 vezes na liderança, o Flamengo foi 10 vezes vice-líder e pela primeira vez esteve também em terceiro colocado. Da terceira em diante, Flamengo sempre esteve no G4, ou seja, da terceira posição em diante, Flamengo sempre esteve no G4. Nenhuma foi quarto colocado. E de 2016 para cá, pontos corridos com 20 times, só 3 vezes um time que chegou na 33ª não foi campeão. O Palmeiras de 2009, o Inter de 2020 e só. Em 2009... quem liderava a 33ª rodada era o Palmeiras e o Flamengo foi campeão. Essa é uma estatística que nós fizemos ali no esporte. Chico, então resuma pra gente a estatística. Traduz esses números aí pra gente. Não me maltrate. Barrocas, por favor, o que disse o Sérgio? Eu acho que ele tá falando que o Flamengo vai ser campeão mesmo com a derrota para o Fluminense. Eu acho que isso são dados estatísticos. Pois é, depois desses números famoso. Eu não sou aquele famoso Oswaldo Souza, que é do tempo da Renata Victor, que era um matemático na outra emissora que ela trabalhava, que fazia esses prognósticos. Hoje é a Universidade Federal de Belo Horizonte que traz esses detalhes, mas os nossos estatísticos aqui da casa, Thiago Veras e Sérgio Guimarães, nós fizemos este levantamento, claro, com o Thiago Veras assinando a pauta. Na cobertura aqui do Esporte da Tupi, a gente não tem muito esse tipo de expediente, mas eu noto na televisão que o pessoal fala, o fulano de tal chutou com a perna direita 32 vezes, desde que vestiu a camisa do Flamengo. Mas tem hoje um site só para isso. Tem o SoftScore também, que traz sempre dados estatísticos, tem o Gato Mestre, tem o espião automático, hoje em dia tem tudo, até quantas vezes você já me chamou no ano
ano aqui no seu programa. Opa, o Sérgio é o nosso Mr. M, né? Ele conta todos os segredos. Ele mostra que quer informação e depois mostra como é que faz, né, Eu Sérgio? só não sou igual aquele outro ditado que tu conhece, né? Mata a cobra e mostra o pau, não é comigo. Esse é Sérgio Guimarães, aí cobertura completa. Ele e Daniela Esperon brilharam. Informações do Fla e do Flu. E ainda temos nessa edição o Vasco com Gabriel Andrés, o Botafogo com o aniversariante Thiago Veras. Fique ligado no Jornal da Tupi, 18h42. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Nossa, queria tanto conseguir um emprego melhor, uma oportunidade de melhorar de vida. Menino, lembra do Márcio? Ele fez um curso do programa Autonomia e Renda Petrobras. Entrou numa indústria e tá super feliz. Ah, que legal. O curso é grátis e ele ainda teve uma ajuda de custos. Autonomia? Quero. Renda? Preciso. Onde a gente vê mais? Entra lá no autonomiaerenda.com.br. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Onde tem empreendedor no Rio, tem Sebrae por perto. Deixe as dúvidas de lado. Com a orientação certa, você está pronto para seguir em frente. O Sebrae Rio transforma sua empresa em uma verdadeira história de sucesso. São vários escritórios em todo o estado. E se você preferir, tem Sebrae também no digital. É fácil, rápido e acessível. Saiba mais em rj.loja.sebrae.com.br ou ligue 0800 570 0800. Sebrae Rio, perto de você, do início ao sucesso. A Praça do Quilômetro 32, em Nova Iguaçu, recebe neste sábado, das 9 da manhã às 2 da tarde, um mutirão de ação social. Entre os serviços estão abertura de MEI e CNPJ, corte de cabelo, aferição de pressão, teste de glicemia, aplicação de flúor, atualização do CAD único e orientações sobre benefícios sociais. A Rádio Tupi e a Câmara do Rio querem ouvir você. O povo pergunta e os vereadores respondem. Do dia 24 ao dia 27 de novembro, a Tupi e a Câmara vão rodar a cidade para saber a sua opinião. Como o Rio pode melhorar, hein? Como está o seu bairro? O que mais você precisa na sua região? Venha entender melhor como funciona o trabalho dos vereadores e da Câmara do Rio e como eles podem fazer a sua voz ser ouvida. A primeira parada é na segunda-feira, dia 24 de novembro, no Engenho de Dentro. Os microfones da Tupi estarão abertos para você fazer a sua pergunta das 10 da manhã até as 2 da tarde. No dia 25, a van da Tupi vai estar em Copacabana. No dia 26, você vai poder encontrar os vereadores na Barra da Tijuca. E por último, em Bangu, no dia 27 de novembro. Para saber mais, acesse o site tupi.fm. Não perca essa chance. Você pergunta e a Câmara responde. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas e 45 minutos. Quando qualquer esporte radical é praticado, o que a gente sempre diz, né? É importante você, antes de qualquer coisa, procurar profissionais, pessoas que têm experiência, evitar riscos, treinar, capacitar. Mas mesmo para o profissional, às vezes, pode ter um problema, um imprevisto qualquer e pode até acontecer uma tragédia. Ouça essa reportagem do Gustavo Santiago que você vai entender essa minha introdução. Gustavo, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite aos ouvintes da Rádio Tupi. Um parapentista identificado como Felipe Aegler morreu após colidir contra um prédio enquanto pilotava um parapente na Avenida Prefeito Mendes de Moraes, em São Conrado, na zona sul da cidade. Segundo informações de testemunhas, Felipe subiu com o próprio carro até a Pedra Bonita para realizar o salto com o parapente e que já era profissional há anos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local do acidente, que aconteceu por volta do meio-dia, e após o impacto o parapente fechou, fazendo com que a vítima despencasse do 11º andar do prédio.
Durante a tarde, o Hospital Municipal Miguel Couto confirmou a morte do parapentista. O Clube São Conrado de Voo Livre publicou uma nota lamentando o falecimento de Felipe e prestou solidariedade aos amigos e familiares. Destacou ainda que o que ele mais amava era voar e que sua paixão foi contagiosa e inspirou muitas pessoas. O parapentista foi presidente da Confederação Brasileira de Voo Livre e bicampeão de asa delta. O horário do enterro e do velório ainda não foram divulgados. O caso é investigado pela Delegacia da Gávea. Sidney, eu volto com você. Chico Otávio e Barrocas, é o tal negócio, né? Ele dirigiu o próprio carro, nenhum problema, quer dizer, ele ia até o local onde tudo começa, também é assim que funciona mesmo. Normalmente esses profissionais, eles acompanham o tempo, o vento, se vai chover, se não vai chover, são profissionais muito experimentados, é o caso desse senhor, né? Mas pelo que deu a entender aí por essas informações preliminares do Gustavo, o equipamento não abriu. Pode ser que ele tenha sido embrulhado ali, né, envolto de uma maneira incorreta e por isso não abriu. Pode ser que por alguma razão prendeu alguma coisa, né, e na hora que mais necessitava ele abrir, ele não abriu. Algo aconteceu e por isso não só a perícia vai fazer esse levantamento, como os outros profissionais igualmente qualificados, como esse parapentista que era conhecido, ele é famoso, ele já deu muitas entrevistas, um líder, né, do segmento. É preciso dar uma parada e rever tudo isso para não ter qualquer problema, porque muitas vezes esses profissionais levam caronas, né, Chico, turistas e tal, que estão muito inseguros, estão com muito medo, mas se sentem mais tranquilos quando estão ao lado de alguém experimentado, com horas de voo. Mas infelizmente dessa vez o próprio instrutor, vamos dizer assim, foi vítima, né, desse problema, pelo visto técnico. Realmente me surpreende pela experiência do piloto, né? É bom que se aprenda alguma coisa desse acidente. O Barrocas, é o tal negócio, a gente não sabe direito, mas é aquela história, eu sempre digo quando eu faço um treinamento assim de locução e tal, ou mesmo preparar um porta-voz, eu digo assim, às vezes você começa inseguro da primeira vez, tem que entender que a segunda vai ser melhor que a primeira, a terceira é melhor que a segunda, e assim sucessivamente. Mas tem uma dada altura, número 50, 60, que o cara acha que já está pronto. Relaxa, eu não preciso, né, me preparar, eu não preciso dar uma relaxada. Numa dessa pode ser uma coisa, eu por acaso falei embrulhar, não entendo como é que é, mas vai que ele faz aquilo tão automaticamente, dá uma distração, bota aqui, tá pronto, e não tá. Então você tem que ficar ligado, ainda mais algo assim, né, onde a vulnerabilidade no ar é imensa. Para você ver o risco, né, desse esporte, um esporte pra lá de radical, realmente muito perigoso, e chama a atenção o fato de que ele era muito experiente, né? Foi presidente da confederação, vice-campeão brasileiro, era instrutor, então, ou seja, a perícia que tem que determinar o que aconteceu, se foi um problema técnico, se foi realmente uma forte rajada de vento, enfim, tem que ver o que aconteceu. Experiência ele tinha, mas é o que você fala. Qualquer coisinha num esporte radical como esse pode dar um problema seríssimo, né, Cid? 18h50. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. Sidney, olha só que legal, no próximo sábado, dia 22, acontece uma grande campanha de doação de sangue da torcida tricolor, da torcida do Fluminense, lá no Hemorrio de Duque de Caxias. Fluminense que tem lá em Caxias, né, em Xerém, a sua base, né, o seu centro de treinamento de lá, onde se destacam aí os chamados moleques de Xerém. É a campanha Sou Doador de Coração. Essa campanha acontece de 7 da manhã às 2 da tarde no Hospital Municipal Dr. Moacir Rodrigues do Carmo, né? Hospital Moacir do Carmo, como todo mundo chama. Será aceito todo tipo de sangue. O fato é que no final do ano, né, o Chico, Sidney, o número de acidentes é sempre maior. Verdade. E sempre há necessidade de reforçar o banco de sangue. E a gente lembra também que em novembro se comemora o Dia do Torcedor Fluminense, que é no dia 12, e também o Dia Nacional do Doador de Sangue, que acontece na próxima semana, dia 25. Então, todo mundo, seja tricolor ou não, é importante participar dessa campanha de doação de sangue lá no Hemorrio de Duque de Caxias, porque realmente é muito importante, principalmente
principalmente nessa época do ano, Sidney. Barrocas, nós somos muito sinceros, né? Você tem completa razão, porque tem muito movimento nesse fim de ano e tem muitos acidentes justamente por conta disso, muita gente meio amadora também nas pistas, nas estradas, outras pessoas que andam em altíssima velocidade, e tem um terceiro segmento, aquele que não cuida do carro também, o pneu tá careca, o combustível tá meio baixo e o cara vai pelo acostamento, é meio afoito demais para ganhar, 50 metros ele faz isso. Mas é preciso alertar que, todos que puderem e quiserem contribuir são muito bem-vindos, mas é sempre bom quando você vai ao Hemorrio ou conversa com um profissional, saber direitinho o seu estado de saúde, se você é uma pessoa com condições de doar, se você é diabético, uma pessoa diabética ou não, se é hemofílica ou não, se você tem algum impedimento do ponto de vista de saúde. Não adianta mentir, tá? Eles fazem um exame prévio, mas para evitar transtornos também de você chegar lá, ter que fazer um exame e ver que você não pode doar. Então é muito importante a pessoa ficar ligada na sua própria saúde para ajudar quem precisa, porque senão você entra na fila na boa vontade e você não está com condições, é pré-diabético, é diabético ou você está com algum problema de saúde que você nem sabe e não dá para ser doador dessa maneira. Aproveitar então para dar algumas dicas aí, para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar bem de saúde, como o Sidney falou, portar um documento de identidade oficial com foto. E não é necessário estar em jejum. Antigamente tinha essa coisa, né? Que precisava estar em jejum. Não é necessário estar em jejum, mas é importante evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação. Sidney. Você disse que não precisava estar em jejum, olhou pro Chico Otávio, ele abaixou a cabeça e continuou no celular. Acho que não é. Antigamente era assim, né, Chico? Não era em jejum que doava o sangue? Eu fiz jejum quando doei. Mais de uma vez e foi tranquilão. Antigamente, não é mais assim, lembrou? Já tem tempo que eu não dou, mas foi bem tranquilo, não tive problema nenhum. Curti até. Pareceu um voluntário agora. 18h53. Fui voluntário. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Luiz Carlos Azedo sempre tem alguma coisa assim, né, em Brasília, que agita tudo, e o Azedo tá lá em cima do lance. Boa noite, Luiz, tudo bem? Boa noite. Qual é a informação de hoje? Preparado para falar sobre esse incêndio lá na Zona Azul da... Que coisa, né? Da COP30 em Belém, que paralisou as atividades. Um incêndio que, simbolicamente, ele, de certa forma, traduziu os aspectos, vamos dizer assim, mais complicados, né? Da COP, os problemas de infraestrutura que já tinham sido criados, criticados, aliás, pela própria ONU, e que se culminaram com esse incêndio, provavelmente um incêndio acidental provocado por algum equipamento eletrônico e instalações elétricas não seguras o suficiente para absorver a carga, né, de demanda de energia para celular, computador, etc. Mas é preciso fazer um balanço realista da COP. Ela vai também deixar alguns legados, tanto para a cidade de Belém, quanto também para a própria questão ambiental, porque, embora essa questão do mapa do caminho, que iria se resolver hoje, supostamente, né, tenha ficado para amanhã e seja um assunto muito complicado, porque, além dos Estados Unidos que boicotaram a COP, a Arábia Saudita, a Índia, a China, a Rússia, países que exportadores, né, de petróleo, resistem a estabelecer prazos e metas pré-determinadas para a transição energética, para a energia limpa, da energia do carbono para a energia limpa. Isso provavelmente amanhã vai ser o assunto do dia, né? O incêndio foi debelado em 6 minutos, mas o fogaréu na imagem da COP, do Brasil em posição internacional, isso aí não tem ninguém que apague mais, né? É verdade. Você fez bem em separar... Foi indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga do Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal, que foi anunciada hoje de manhã pelo presidente Lula, e está tendo uma repercussão negativa no Senado, supostamente porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não estaria aceitando essa indicação. O candidato dele
era o senador Rodrigo Pacheco, que também foi presidente do Senado, que o Lula gostaria que fosse candidato a governador em Minas, mas o Pacheco não está disposto, diz que vai abandonar a política. Isso aí criou mais uma frente de fricção com o Congresso, que pode ter consequências sérias para o governo se não for bem administrado. É isso que eu ia te perguntar, se há o risco do Davi Alcolumbre se fechar, porque parece que não está nem atendendo telefone, ficou aborrecido que o presidente Lula não ligou para ele, achou que foi meio desrespeitado, né? Não fez a ligação final para ele dizendo que ia fazer indicação. A minha pergunta era se ele poderia atrapalhar isso aí, criar obstáculo no Senado, exigindo que seria uma humilhação para o presidente, que tem a condição, né, legal de fazer a indicação, se um nome indicado por ele já morresse no nascedor, a possibilidade dele ser ratificado como integrante do Supremo. Esse risco existe, mas quem vai ser o bombeiro? Vai ser o próprio Lula? Olha, a informação que eu tenho é que teria havido uma conversa prévia do Lula com o Alcolumbre. Nessa conversa, o Lula falou que indicaria o Messias e o Alcolumbre disse que o candidato dele era o Pacheco, mas que a decisão caberia ao presidente da República. Conversa de político que mostra que existe uma divergência e que o Alcolumbre provavelmente não vai mover uma palha para fazer o nome do Messias ser aprovado no Senado. A sensação que eu tenho. Ele não vai se mexer, ele vai jogar parado. Porque também para ele é complicado, né, fazer uma campanha contra a indicação do Messias, porque isso é uma atribuição do presidente da República, né? Mas isso já está tendo repercussão e tal, a imprensa nessas horas dá uma esquentadinha também, né? Então, nós vamos ter que ver aí, deixar decantar um pouco para a gente poder fazer uma avaliação precisa do grau de rompimento do Alcolumbre, se é que houve com o Lula. E é um jogo político, uma disputa política em que você pode ter vários graus assim, de tensão, de conflito. A gente só vai sentir a escala disso aí mesmo quando o Messias começar a procurar os senadores para pedir voto. O Azedo, nos dê aí, adiantando um pouco o filme, sim, você tem razão, tem que acontecer isso que você está dizendo mesmo, mas essa indicação de para agradar os evangélicos e tal, qual é a ideia? É para o Jorge Messias, de certa forma, se for conduzido para o Supremo, fazer o que o governo e o Lula querem? É para agradar os evangélicos? Em que sentido? Qual é a intenção do presidente Lula ao indicar de forma tão objetiva, fechada, né, ser esse fechamento aí com o nome Jorge Messias? O que está por trás? Olha, assim, geralmente o advogado-geral da União é um candidato fortíssimo ao Supremo. Tanto que tem vários lá, o Toffoli, o Gilmar, tem vários. Por quê? Porque é uma pessoa que tem completo conhecimento de todas as questões jurídicas importantes para o Executivo, particularmente para um determinado mandato. Então, assim, a indicação do Messias pelo cargo que ele ocupa, inclusive ele é a principal referência hoje para as decisões do governo do ponto de vista jurídico. É uma coisa que seria natural se o ambiente político não fosse esse aí que a gente está vendo, de muita dificuldade com o Congresso, o governo enfraquecido, etc. Muito bem, conversamos aqui com o Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília, de segunda a sexta-feira, nessa hora, um pouquinho antes das 19 horas, né? O Azedo, 18h50, 18h55, o Azedo conversa conosco com as boas notícias mais atualizadas da capital federal. E amanhã ele estará de volta. Obrigado, Azedo, 19 horas. Super Rádio Tupi, lugar que a mamãe gosta e o papai é... Supermercados Unidos, confira as ofertas: ovos 20 unidades 9,98, alho 15,90, tomate 3,98, cebola, abóbora ou batata lavada 2,99. Supermercados Unidos. Marcos Vinícius e a equipe de promoção da Tupi estarão amanhã com uma ação especialmente para vocês. Venham participar das brincadeiras e ganhar brindes. Esperamos vocês para uma ação da TIM na Banca da Ludmilla, na rua Marechal Floriano Peixoto, 1460, centro de Nova Iguaçu, entre 11 e 12 horas. TIM, imagine as possibilidades.
Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Agora sim, chegou a hora de você adquirir seu carro ou moto sem pagar juros na parcela. Aqui no Consórcios TFA, você consegue realizar seu sonho com condições que cabem no seu bolso. Instagram, @consórcio TFA Motors. Aqui não é IA, é TFA. Especial do Chico Otávio. Chico, 19h02. É com você. Enfim, Sidney, o tempo que o carioca leva entre a casa e o trabalho ainda é muito amplo, né? E é um desafio para as autoridades do trânsito da cidade. Uma pesquisa mostrou que na região metropolitana, incluindo a capital, o tempo médio de deslocamento casa-trabalho é de quase 1 hora. É muita perda de tempo. E isso é um nó que as autoridades precisam desatar em algum momento. Por isso, Chico, antes de você prosseguir, nós temos colegas nossos que moram em Campo Grande, moram em Bangu, moram em Santíssimo. Do centro da cidade para Santíssimo, 3 horas. Isso não é vida. 2 a 3 horas. Não é só para corroborar com o que você está falando aí. Desculpa. Então, por isso que eu convidei o engenheiro Luiz Eduardo Oliveira. Ele é presidente da Sete Rio, a Companhia de Engenharia de Tráfego. Tudo bem? Tudo bem, Luiz Eduardo? Obrigado aí por aceitar nosso convite. Boa noite, Chico. Boa noite, Sidney. Boa noite. Boa noite a todos que nos escutam. Pois é, eu mesmo testei isso quando eu recentemente voltei de Bangu pela Avenida Brasil. A Avenida Brasil continua sendo ainda um grande nó, não é? Qual é a solução, apesar de todas as intervenções que a Prefeitura já fez na Avenida Brasil? Bom, a principal delas, sem dúvida, o BRT Transbrasil. Então, de Deodoro até o Terminal Gentileza, recentemente implantado, né, o primeiro terminal intermodal, pelo BRT se chega em 28 minutos. Então, assim, uma das iniciativas que, sem dúvida, a gente tem como prioridade é investir em transporte público de qualidade. Então, quando a gente oferece, a demanda ela está aí, ela é muito grande, sem dúvida a gente percebe, são 6 milhões de habitantes na cidade do Rio de Janeiro, quase o dobro, contando a região metropolitana, polo muito econômico muito importante, turístico, enfim, um polo de atração, de viagens muito grande. E perfeito, o Sidney falou, Campo Grande é outra cidade dentro da cidade do Rio de Janeiro, então também uma conexão importante através da Avenida Brasil. Sem dúvida, investir em transporte público de qualidade é primordial. Então, os desafios eles são enormes, né? É convencer o carioca a deixar o carro na garagem e pegar o transporte público coletivo, é isso, basicamente? Oferecendo qualidade. Oferecendo qualidade, exatamente. Eu acho que o BRT é um ganho enorme assim, no eixo da Transbrasil, no Transoeste, enfim, no Transcarioca e no Transolímpica também. Mas, especificamente falando da Avenida Brasil, que você me perguntou, o desafio é muito grande. Você está falando de mais de 250 mil veículos por dia. Assim, uma quantidade de ocorrências muito grande. Pra você ter uma ideia, Chico,
a gente tem, em média, por dia, de 150 a 200 atendimentos realizados pelas equipes da Sete Rio em toda a cidade do Rio de Janeiro. E a gente está falando de quase 20, 25% desses atendimentos acontecem na Avenida Brasil. Luizada, e o papel das motos, né? Eu tenho percebido um crescimento assustador do número de acidentes envolvendo motocicletas. Isso deve atrapalhar bastante o fluxo, não é? Não, sem dúvida. Você imagina, se eu tenho 200 ocorrências por dia em todas as vias do Rio de Janeiro, essa é uma variável muito importante de impacto no trânsito, né? Seja uma colisão ou um atropelamento, alguma coisa desse tipo. Em relação às motocicletas especificamente, a gente teve proporcionalmente, nos últimos anos, um aumento na frota de motocicletas de 3 vezes mais do que dos veículos normais, né? Do que dos automóveis. A gente percebe também um aumento muito grande dos serviços de entrega por aplicativo, né? Isso, ainda que eu não tenha refletido no aumento da frota, eu tenho um aumento de viagens muito grande também. E, sem dúvida, eu acabo enxergando esses acidentes acontecendo com as motos muito mais proporcionalmente a anos anteriores, muito por conta desse número de viagens que a gente percebe diariamente. Ô Luiz, aqui Sidney Rezende, eu sou um leigo completo em mobilidade, transporte público, falar apenas como observador e cidadão da cidade. Sabe o que eu sinto, que eu acho que falta principalmente a interatividade do modelo da prefeitura com a malha, com trilhos, com a supervia, tá certo que ela tem todas as suas implicações com o governo estadual e tudo mais, porque é justamente transporte de massa por trilhos que você terá condições de colocar mais gente se deslocando, por exemplo, de Deodoro para o centro da cidade. Porque se você tem ainda que tem a VLT ou tem a BRT, por mais modernos e melhores que sejam as instalações, e nós tivemos saltos sim nessa matéria em comparação a 3, 4, 5 anos, se não fizer com malha por trilhos, eu tenho a impressão que não vai escoar por tudo isso que você disse. Por que não se tem essa interatividade, por exemplo, com a Supervia, que é o que nós temos hoje? Bom, a gente tem sim não é uma integração tarifária, né? É uma integração quase física, não é um terminal só, mas na Central do Brasil a gente tem essa integração entre o VLT, tem o terminal Procópio Ferreira ali, o terminal de ônibus também muito próximo, e a Central do Brasil. Então, assim, existe. Mas, sem dúvida, é um foco importante. Assim, a gente precisa caminhar nessa direção, sim, Sidney. Você está correto. Assim, cada vez mais integração intermodal. E, Luizada, e o que vem de novidades em termos assim de soluções da Sete Rio para desatar esses nós? Bom, a Sete Rio, hoje, Chico, a gente tem, como eu falei, a gente está em torno de 4.500 a 6.000 atendimentos por mês, né? A gente tem uma operação, digamos, de rotina, né, para esses atendimentos diários, principalmente no corredor, nos principais corredores que a gente tem ali, está falando da Avenida Brasil, né, também os corredores da Zona Sul, Zona Norte, enfim, todos eles da Barra da Tijuca. Rio de Janeiro tem características distintas, sim, né? Então, o comportamento do trânsito na Zona Sul, ele é um pouco diferente do comportamento do trânsito da Barra da Tijuca, por exemplo. O que a gente tem, assim, inicialmente aí pegando o gancho do que você falou, por exemplo, com as motocicletas, avançamos esse ano acordos de cooperação técnica com os aplicativos de entrega, os aplicativos de transporte de passageiros. Isso está gerando uma troca de informações, uma troca de base de dados muito grande para a gente poder enxergar melhor como é que funciona esse serviço, quais são os horários onde a gente tem maior circulação, os eixos, né, o mapa de calor, digamos assim, para a gente poder enxergar como é que é o comportamento desse trânsito, para a gente poder, sim, fazer engenharia de tráfego, né, projetar ajustes, projetar melhorias em todos esses corredores, né? Barrocas.
Bom, na hora do rush, existem nós em várias ruas, em vários bairros, né, em várias zonas da cidade. Na Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo, é um funil, né? Os carros vão em direção ao túnel Rebouças, tanto na Epitácio Pessoa, tanto quando na Borges de Medeiros. Na Pinheiro Machado, a mesma coisa, em direção ao túnel Santa Bárbara, sempre lotado. Tijuca também tem vários pontos que é só da hora do rush que fica completamente intransitável. Dá a impressão, Luiz Eduardo, que as ruas ficaram pequenas, né, para tantos carros. E em algumas regiões como essas, não temos também transporte público de massa, como BRT, né? É uma solução difícil, digamos assim, né? Não, sem dúvida. As ruas, assim, a gente tem uma infraestrutura viária de muitos anos atrás, né? Principalmente na região central e zona sul. Uma característica também muito própria, né? O centro da cidade do Rio de Janeiro ele não é exatamente no centro, né? Ele fica numa região onde eu tenho a Baía de Guanabara como a margem dele. Então, essa é o centro nervoso de geração de empregos, onde eu tenho justamente a maior concentração de viagens acontecendo ali. Então, sem dúvida, as ruas elas ficaram sim pequenas. A gente tem muitos investimentos em vista e já sendo feitos também numa malha cicloviária, para a gente poder expandir cada vez mais, e principalmente essa última milha, né, que a gente pode... O centro e o Rio de Janeiro são muito bem abastecidos com o metrô, por exemplo. Então, algumas dessas viagens de última milha ou menores, elas poderiam ser feitas por bicicletas tranquilamente. Então, tem um projeto de expansão da malha cicloviária de mais 50 quilômetros até os próximos 4 anos também, caminhando nesse sentido. Muito bem, eu ia agradecer aqui ao Luiz Eduardo Oliveira, mas pintou a pergunta aqui do Pedro Sena da Lagoa. Ele diz o seguinte, Luiz, que aquele sinal em frente ao Clube Piraquê, o Clube Naval ali, ele está descoordenado. Diz que o primeiro você vai passar, quando vai passar para o segundo, você tem que ficar na calçada que ele não permite isso, que era melhor antigamente, quando você permitia que as pessoas passassem pelas duas pistas. Eu não sei se vocês têm condições de administrar isso pela engenharia, né? Se tem razão o ouvinte, mas ele lembra isso, porque ao invés de passar nos dois, a pessoa já fica esperando fechar o primeiro. Quando fecha, ela passa. Quando ela passa, ela fica na calçada e não consegue passar para outra pista. Eu já vou pedir para uma equipe imediatamente dar uma checada lá para ver se realmente está tendo alguma variação aí não prevista. Mas sim, a gente faz isso remotamente, a gente enxerga isso através de sistemas dentro da Sete Rio e consegue atuar imediatamente. Esse é Luiz Eduardo Oliveira da Silva, agradecemos muito a participação dele. Interessante, pode chamar mais vezes, viu, Chico? Porque essa parte de trânsito, engenharia, né? Sinalização, que os paulistas chamam de semáforos, né? Aqui nós chamamos de sinais de trânsito, isso é muito importante para facilitar o fluxo e o ouvinte pode ajudar bastante como cidadão também. O Luiz Eduardo é presidente da Sete Rio, Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade. 1913. Atenção, meu querido, minha querida, você que ouve a Super Rádio Tupi agora. Mais uma vez, estamos juntos, eu e o professor Rubens Marques, para falarmos para você do Power Pulse, que está fazendo o maior sucesso em todo o Brasil, aqui no Rio de Janeiro também. E perguntas sempre chegam aqui, professor, e tem gente que às vezes está perguntando aqui, mas me conta uma coisa, o professor Rubens, o Power Pulse, ele pode usar só uma vez por dia, pode usar até 2 vezes no dia, além de usar para aquele momento íntimo do casal, pode usar para outras coisas também, para fazer atividade física, para fazer academia, enfim, professor, responde aí, por favor, seja bem-vindo. Um abraço, Felipe, um abraço aos locutores e todo mundo que está ouvindo o programa agora, presta bem atenção. O Power Pulse, ele foi feito para o cansaço físico, mental e para o desempenho sexual. O correto é uma pastilha por dia, tá? Por exemplo, para quem vai trabalhar de manhã, ele vai usar uma pastilha, vai trabalhar, vai malhar, vai fazer sua bicicleta, então ele vai ter energia, não vai ficar com um desgaste físico, certo? Vai melhorar a questão do seu raciocínio, memória, né? Nutrir o seu cérebro, porque ali tem selênio, tem zinco, né? Agora é o seguinte, vamos supor que ele vai malhar hoje, mas de noite ele quer namorar. Aí ele pode usar o outro à noite, não tem problema. Agora, se ele quiser namorar todo dia, aí, né? Todo dia, né? Todo dia vai 2, né? Eu acho que é bobagem, mas aí cada um é cada um. E o Paulo Tadeu, professor de Jacarepaguá, aqui no Rio, ele mandou mensagem pra gente, disse que tá gostando demais, tá fazendo muito bem para a vida dele, ele tá mais animado, principalmente para aquele momento da vida 2,
E a parceira tá feliz também, viu, professor? Olha, muitos depoimentos que a gente está recebendo, viu, Felipe? Muita gente, você sabe que não é só para o sexo, né? Isso. Ele é para o cansaço físico, mental. Agora imagina comigo, Felipe, o cara levanta 4 horas da manhã. Chega em casa 10 horas da noite. Que hora que ele vai ter tempo para namorar? Tá tudo arrebentado. Ah, com certeza. Né? A mulher tem que cuidar do filho, da casa, do marido, de fora. Você tem que estar pronta pro sexo. Se não tiver um estímulo, não vai. Ainda mais casais aí depois de 10, 15 anos de casamento, né, de relacionamento. Então o Power Pulse é para isso, é para esse casal que quer melhorar, né, fazer coisa diferente, certo? Melhorar mesmo, porque um casamento, um relacionamento, um namoro, sem isso daí, o que vai acontecer? Vira amigo. E aí começa a achar tudo normal, né? E quando você tá bem sexualmente ativo, gente, até o seu sistema imunológico, ele melhora. E para quem vai ligar agora, qual é a promoção, professor? Gente, aproveita essa promoção, 70% de desconto, divide no cartão, não tem juros, não tem taxa de entrega. Você ganha uma caixa de som JBL, ganha o kit de sedução e se não tiver cartão, você compra no boleto. Vai pagar só em novembro a primeira parcela. Liga lá agora, 0800 787 4040, 0800 787 4040. Obrigado, professor. Agora com você, ligue e aproveite. 0800 787 4040. Super Rádio Tupi, Sidney Rezende. Previsão do tempo. Hoje à noite o céu fica parcialmente nublado, sem chuva. Amanhã, sexta-feira, no sábado, o tempo vai continuar parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Alerta da Marinha do Brasil para ressaca com ondas que podem chegar até 2,5 metros de altura. Os termômetros vão marcar entre 14 e 32 graus na sexta-feira. Já no sábado, a temperatura esquenta um pouquinho. E esquenta um pouquinho mais, na verdade, hein? A máxima pode chegar a 35 graus no município do Rio. Rede Economia. Natal com caminhão de economia. E prêmios. Promoções de sexta a domingo. Arroz Palmares 14,95. Feijão Nutricaldo 3,39. Açúcar Caravelas 3,67. Hidrocreme Mococa 1,89. Leite Algodão Tirol 3,99. Coração da Alcatra na Brasa 44,98. Alcatra peça inteira quilo 36,98. Filé de frango Rivel 17,98. Linguiça churrasco Ceará Pedigão 15,98. Calabresa 17,98. Brama Latão Pec com 12 49,8. A unidade sai 4,9. Surf 1,6 quilos 11,98. Lava roupas ODD 3 litros 17,90 grátis amaciante de 500 ml. Papel olé com 12 rolos 7,99 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Que movimento é esse nos botecos do Rio? Tá sabendo de alguma coisa? Claro! Começou o Botecar. São muitos bares com tiragostos de raiz, preparados com aquele capricho. E vai até quando? De 12 de novembro a 14 de dezembro. É tradição pura. Você não pode ficar de fora. Então bora. Onde eu vejo os bares participantes? É só entrar em festivalbotecar.com.br. Botecar Rio, feito à mão, feito com o coração. Patrocínio Caixa e Governo do Brasil. Embratur e Del Maipo. Promoção Rádio Tupi FM. Pronto para voltar ao mundo mágico de Wicked? Nos cinemas UCI você vive a estreia de Wicked Parte 2 em um jeito simplesmente épico. Escolha a tela gigante IMAX, o som imersivo da X Plus ou a magia em movimento da 4DX com poltronas que se movem e efeitos de vento, chuva, nevoeiro e aromas que colocam você dentro da história. E tem mais, clientes UCI Unique pagam meia entrada. Wicked Parte 2 tem que ser numa sala especial dos cinemas UCI. Não aceite menos do que o extraordinário. Confira a classificação indicativa em ucicinemas.com.br. Conheça os Amafilas. Eles são especialistas em adiar o que é rápido e fácil. Tem o seu Geraldo, o madrugador de fim de prazo, que espera até o último dia porque adora chegar numa fila às 7 da manhã. Tem o Alberto, o procrastinador convicto, que vai adiando até o limite. E tem também a dona Neuza, que ama uma fila para bater papo e fazer amizades. E você? Vai ser também um Amafila? Ou vai aproveitar para resolver sua situação eleitoral agora, sem perrengue? Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Super Rádio Tupi, Sidney Rezende. 19h20. Eu vou chamar agora o Paulo Lage, né, para dar informações, mas antes, porém, eu vou só alertar aqui que o Barrocas, João Pedro Barrocas e o Chico Otávio vão comentar, e eu também, né, daqui a pouco, depois do Lage, essa mudança de tarifas aí, uma redução, café, açaí, interessa ao Brasil isso aí, então fique ligado, né, o Trump deu uma piscada lá, né, porque o povo tá reclamando o aumento de preços em alguns produtos e ele resolveu fazer uma mudança e a gente comenta isso daqui a pouco. Deixa eu só recapitular a hora, 19h20.
Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Alamo. Com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4.939. Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. E tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. EG de... Baixou, marcou. Paulo Lage está de volta. Tô de volta sim, Sidney Rezende, destacando agora as vias expressas. O movimento tá bem tranquilo pela Avenida Brasil, não observo lentidão por ambas as pistas. Quem tá passando pela linha vermelha também sem dificuldades até o momento. A linha amarela, o motorista também não vai encontrando lentidão, inclusive na chegada à Barra da Tijuca, trânsito melhorou. Inclusive pela Avenida Ayrton Senna já não observo mais tanta lentidão. Problemas só até a chegada ao antigo Terra Encantada para você que passa em direção à linha amarela, com a diferença que melhora já no trecho da Gardênia Azul e também no acesso para a Cidade de Deus pela estrada do Gabinal. Dias 22 e 23 de novembro tem Cash Day na Leroy Merlin. Resgate já. Amanhã tem mais no Jornal da Tupi. Muito bem, vamos conversar agora. O Barrocas vai antecipar essa notícia. A Casa Branca publicou o que eles chamam de ordem executiva, né? Para redução parcial do tarifaço. O que vem por aí daqui para frente, Barrocas? Notícia muito importante, Sidney. O presidente norte-americano Donald Trump removeu tarifas de 40% sobre os produtos brasileiros, como carne e café, depois dessa negociação com o presidente Lula. Além de carne, tem frutas, nozes, produtos de cacau, café, chá, especiarias, vegetais, raízes e tubérculos. Ainda tem também alimentos processados, bebidas e fertilizantes, além de minérios e minerais, combustíveis fósseis, petróleo e derivados. É muito importante aí essa redução, hein, Sidney? Pro Brasil, sim. Chico Otávio, tem um detalhezinho curioso. Essa lista aí que o Barrocas resumiu agora, só para te dar a notícia mais imediatamente, né? E depois a gente pode até aprofundar se der tempo. Amanhã, com certeza, teremos oportunidade. O jornalista da Tupi já a partir de hoje vai trabalhar nisso. O detalhe é o seguinte: entra em vigor retroativamente ao 1 minuto do dia 13 de novembro de 2025. Então é retroativo. Todos os contratos, negócios que têm sido firmados por exportadoras brasileiras com seus respectivos colegas, companheiros, clientes americanos, é a partir do dia 13 para cá. Hoje é dia 20, né? Hoje é dia 20, então não é a partir de hoje para frente, não, de 13 para agora. 2 pontos importantes, Sidney. Saber se houve alguma contrapartida assegurada ao governo americano pelo governo brasileiro, né? Afinal de contas, Lula e Trump negociaram essa redução. E o segundo ponto, provavelmente essa decisão terá uma forte repercussão na política brasileira. Terá, e gente, carne bovina, que é um negócio super importante, café, claro, suco de laranja, mas na carne bovina é um negócio amplo, porque alcança cortes de carne bovina, frescos, resfriados, carcaças, metades, com osso, sem osso, processado, não processado. É um libera-porteira pro Brasil, que é o maior exportador de carne do mundo. 19,24. Jornal da Tupi. Esporte. Hoje é dia do nosso aniversariante. Meus parabéns mais uma vez, Thiago Veres. Esse cara é craque, muito bacana, todo mundo gosta dele. E ele sabe muito do Botafogo do Chico Otávio. Thiago, tudo bem? Boa noite. Alô, Sidney, amigos da Tupi. O Botafogo segue a preparação para enfrentar o Grêmio sábado no estádio Newton Santos. Fica a expectativa das recuperações ou não do Santi Rodrigues e do Tuco Correia. Botafogo contra o Sport revelou que eles têm dores musculares e passariam por exame de imagem para saber se de fato tem alguma lesão ou se é uma questão mais simples e eles ficariam em breve à disposição do técnico David Ancelotti. Confirmado mesmo a ausência do Alex Telles, lateral esquerdo, que acabou levando o 3º cartão amarelo. O cuiabano vai ser o titular na posição. Nesse momento o Bahia joga com o Fortaleza e o ideal para o Botafogo é que o tricolor baiano tropece. Em caso até mesmo de empate, Botafogo terminaria oficialmente a rodada na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Por hora, isso significa garantir vaga direta na Libertadores do ano que vem. Ok, Sidney? Todo mundo já sabe. Futebol é na Tupi.
Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de início de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais e importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores e alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. Não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre, Avenida Dom Helder, Câmara 6.912, Pilares. As tiras Oncol Plus são ideais para monitoramento prático e preciso da glicemia. Controle sua diabetes com facilidade e precisão, mantendo sua saúde em dia com Oncol Plus. As tiras confiáveis que já venderam mais de 1 bilhão de unidades no Brasil. E sabe onde comprar Oncol Plus com o menor preço? No Super Saudável Shopping. Isso mesmo, acesse supersaudávelshoping.com.br e compre. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. O feriado da Consciência Negra terá atrações especiais. Amanhã, sexta, às 7 da noite, o Teatro Mário Lago recebe Professor Samba, homenagem a Ismael Silva, com ingressos a partir de R$ 2,50. No domingo, à noite, o Viaduto de Madureira recebe a Majur, Festa Literária das Periferias, com entrada gratuita. É preciso retirar o ingresso pelo Simpla, hein? Paulinho Gogó na área, mandando papo reto. Você tem que conhecer o Mega Box. As melhores marcas e os menores preços. Contra filé, peça quilo R$ 39,99. Alcatra com maminha, peça quilo R$ 34,90. Pão de alho paneto tradicional, 400 gramas, R$ 10,99. Farofa ioki, 200 gramas, R$ 4,77. Petra puro malte long neck, 330 ml, R$ 2,99. Beba com moderação. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venério. A Black Friday da TIM tá indecente. Recarregando seu TIM Pré, você concorre a prêmios incríveis no Recarga Premiada. Um grande prêmio de R$100 mil no final do mês e 2 Galaxy S25 por semana. Pra participar é muito fácil. Ao recarregar seu TIM Pré, você recebe um SMS com o link. Basta clicar e jogar até o final pra concorrer. Quanto mais você recarrega, mais chances de ganhar. Tá esperando o quê? Recarregue agora e participe do Recarga Premiada TIM. Vagalume vem. Dia 28 de novembro, no Quali Stage, Almir Sater embarca em um projeto inédito ao lado de seu filho Gabriel Sater, a turnê Pai e Filho. Voa vagalume, vai lá procurar. Dia 28 de novembro, Almir Sater e Gabriel Sater, o encontro de gerações. Voa vagalume. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Nossa linda flor. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Boa noite, Sidney Rezende e equipe. José Augusto da Tijuca. Sobre a pesquisa do dia, tenho a dizer que sim. Ainda existe, sim, a cor da pele influencia muita coisa, infelizmente, no Brasil. Infelizmente. Tenho 62 anos, sou branco. Tinha um sonho de não ver, a minha geração não vê mais o racismo acontecer, mas eu vou embora eu vou acabar falecendo sem ver isso. Boa noite, Sidney Rezende, Santos Filho de Itaburaí. Olha, rapaz, vou dizer uma coisa pra você. Nós somos um país preconceituoso em todos os sentidos, não só contra negro, mas contra pobre, nordestino e qualquer pessoa que está vestindo diferente, entendeu? Eu acho que nós somos um país racista mesmo, racista. Tudo, preconceito com tudo, com pobre, com nordestino, com tudo. Oi, Sidney, boa noite, eu sou a Beth Gomes de Cosmo. Olha, Sidney, existe muito preconceito de cor ainda, sabe, no mundo, mas eu sou negra e tenho orgulho de ser negra. E eu entro em qualquer lugar que me for permitido, sabe por quê? Eu tenho caráter.
Olha, eu só posso agradecer os ouvintes, tem tanta participação, mas não dá tempo, 19h30. Peço desculpas, é um pouco culpa nossa também, né, Chico Otávio Barroco? A gente comentou muita coisa, notícias outras entraram também, né, e a gente deu prioridade e acabamos aqui por subtrair a participação popular, porque muita gente participou desse tema, mas vale a gente voltar. E esse preconceito contra o pobre também, ele é real, ele existe, como os pretos, os negros sofrem em todos os sentidos, o povo pobre também sofre. Isso não é demagogia não, gente, é real. Tem gente que não gosta do pobre mesmo, é uma coisa assim que é inacreditável, mas tem esse preconceito na vida brasileira. A gente pode aprofundar nas próximas edições. Muito obrigado, viu, por sua participação e audiência. Chico Otávio, obrigado, até semana que vem, porque amanhã você estará de folga da nossa parceria, e o Barrocas conosco amanhã na sexta-feira, né, Barrocas? Obrigado, Sidney, até amanhã, família Tupi. Até amanhã, galera.